Bom dia, pessoal. Hoje, dia 12 de março de 2026, estamos dando sequência ao nosso curso de Direito Tributário e Financeiro 2. Estamos na nossa segunda aula. Então, como parte da metodologia que eu uso, nós sempre no começo da aula fazemos uma breve revisão do que a gente viu de mais importante na aula passada, para que vocês possam cada vez mais ir consolidando os ensinamentos. Tem essa estratégia didática, ela passa por uma dificuldade que eu tenho. Eu nunca fui um aluno que consegui pegar de primeira as coisas. Aliás, até hoje eu sou assim. Preciso ver 2 vezes, 3 vezes, para conseguir captar e memorizar uma informação. Então, a minha ideia é ensinar vocês de uma forma que até eu mesmo conseguiria entender. Entendeu? Então, eu vou repetir. Então, os que pegam de primeira, me perdoem, porque eu vou repetir 1000 vezes as mesmas coisas durante todo o curso, para realmente a coisa entrar, ainda que vocês não queiram, tá? Então, a informação vai ser toda hora repetida, tá? Mas funciona como estratégia didática. É um pouco cansativo para quem é mais rápido, tá? Mas a ideia é que todo mundo, os mais rápidos e os menos rápidos, alcancem o objetivo no final do curso, que é saber bem a disciplina. Então, vamos lá. Na aula passada, eu falei, depois de toda a questão burocrática, de bibliografia, avaliações, etc., eu comentei que o direito tributário ele tem um desafio relevante em relação ao chamado tripé jurídico, que é composto de legislação, jurisprudência e doutrina. E essa dificuldade se apresenta em razão do seguinte: quanto à legislação, a gente tem uma mudança legislativa muito frequente no direito tributário, mais do que nos outros ramos do direito. Cheguei a comentar que a Constituição, por uma avaliação que fizemos lá no grupo de monitoria, aproximadamente 1/3 das mudanças constitucionais são em matéria tributária. Certo? E tem um dado interessante, pessoal. A nossa Constituição é de 88 e a matéria tributária da Constituição já foi mais alterada do que o próprio CTN, o Código Tributário Nacional. Seja mais comum, né, que a lei ordinária seja mais modificada que a lei constitucional. Né? No caso... Desde a assunção da Constituição, Então, o CTN é do dia 25 de outubro de 66, se eu não me engano. Então, se você pegar todas as alterações que ocorreram no CTN desde aquela época, são menos alterações do que a Constituição de 88 para cá. Entendeu? É incrível, né? Falei que ele é lei ordinária, tá? O CTN, e de fato ele é. Mas desde 1967, ele vem sendo recepcionado com status de lei complementar. A gente vai falar disso mais para frente. Oi? Você tem alguma preferência de a própria Constituição ser modificada? Tem. E eu vou falar disso nessa aula, tá? Vou voltar. Esqueci seu nome. Maria Eduarda. A gente vai falar do processo de constitucionalização do direito tributário. Acaba que a nossa Constituição ela tem tanto comando do direito constitucional de atribuições de competência, etc., que acaba que a parte geral do direito tributário é pouco modificada, mas outras regras, as regras constitucionais são muito. Mas vou chegar lá, tá? Mas sempre que vocês quiserem perguntar, perguntem, tá? Pode ser que eu diga isso. Segura um pouquinho, né? Então, gente, tripé, parte de legislação é complicado no direito tributário por conta dessas mudanças. Além disso, como eu falei na aula passada, a gente tem um montão de ente federativo fazendo norma de direito tributário. Né? Todos os municípios, aí mais 5.500, os 26 estados, Distrito Federal, a União. Então, quer dizer, isso é um desafio para quem vai estudar direito tributário. Como é que a gente vai contornar isso? Focando na Constituição e no CTN. Em relação à jurisprudência, comentei com vocês que antigamente havia muito conflito entre STJ e STF. Isso dava um desafio diferenciado para a nossa disciplina e, ultimamente, tem havido uma redução. Tá? Já
STJ tem estado mais em conformidade com o STF. E em relação à doutrina, eu comentei para vocês da existência de pelo menos duas grandes escolas de direito tributário no Brasil, a escola da PUC de São Paulo, mais positivista, normativista, e a escola carioca, ou a escola da UERJ, que é uma escola mais pós-positivista, e isso tem gerado, ao longo dos anos, muitas divergências doutrinárias importantes. Por exemplo, eu fui a um congresso em São Paulo uma vez, do IBET, Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. Tem uma ótima pós em Direito Tributário. Eles são ligados à escola da PUC de São Paulo. Fui professor 1 ano e meio dessa pós. E aí fui no congresso do IBET e foi convidado o professor Ricardo Lobo Torres, que estava vivo à época e tudo. Ele veio e foi dar uma palestra sobre um tema, que é o tema da tipicidade aberta no direito tributário. A gente vai ver isso daqui a umas 4 aulas. E foi realmente um negócio que eu ouvi o silêncio, sabe? Assim, as pessoas não se mexiam, ficaram tensas, porque é algo que era muito contrário à visão da PUC de São Paulo, sabe? E o professor Ricardo falando com maior tranquilidade, tal. Então, isso é mais difícil assim, em outros ramos do direito. Talvez no direito penal a gente encontre mais, né? Os garantistas, mas alguns que têm uma visão um pouco diferente, mais punitivista e tal. Mas no direito tributário isso é um desafio, certo? Bom, a verdade é que também os dois grandes expoentes dessas duas escolas faleceram recentemente. O professor Paulo de Barros Carvalho faleceu tem 1 ou 2 anos. O professor Ricardo Lobo Torres faleceu tem uns 5 anos, mais ou menos. Então, cada vez está um pouquinho mais fraca essa grande dicotomia. Depois, eu falei para vocês da... Fala, Caio. Tudo bem, amigo? Depois falei das considerações históricas do direito tributário, né? Falei ali da placa do Código de Urucagina, de 2350 a.C., falei da questão dos faraós, das isenções tributárias para os sacerdotes, depois de assim, de forma bem resumida, das referências históricas aos tributos. Então, isso a gente falou na aula passada. Depois falei um pouco da razão pela qual são cobrados os tributos. Os tributos são cobrados pela necessidade de manter o Estado e que o Estado tenha recursos para cumprir as suas finalidades. E qual é o fim do Estado? O bem comum. E o bem comum se divide em quê? Lembra? Em ordem e progresso, né? Segurança e desenvolvimento. A ordem, em ordem interna e ordem externa. Ordem interna, polícia e judiciário. Ordem externa, representação diplomática, forças armadas, né? E desenvolvimento. Desenvolvimento é aquilo que tem relação ao papel do Estado no fomento da cultura, da economia, da educação, né? E a gente fez, na aula passada, a exposição do Darcy Azambuja, que separa o Estado liberal, o Estado social e o socialista. É um dos autores que tratam do assunto, né? Não vou falar tudo de novo, mas é legal a gente só recapitular dos melhores momentos, assim. Bom, depois falei um pouco da definição e objeto do direito tributário. Então, falamos da definição do Luciano Amaro, direito tributário e disciplina jurídica dos tributos. Depois eu dei aquela definição do Kiyoshi Harada, que é muito mais extensa, né? Que vocês anotaram aí. E me parece que a gente poderia também dar uma definição que o direito tributário seria a disciplina que estuda e seria o ramo do direito que estuda e disciplina as relações jurídicas tributárias. Falamos dessa definição na aula passada. Depois, na aula passada, também nós tratamos da suposta autonomia do direito tributário. Então, comentei com vocês que alguns autores sustentam que o direito tributário não é um ramo autônomo do direito, ele simplesmente integra o direito financeiro. Essa parece ser a posição do professor
Marco Antônio aqui e do professor Koval. Tanto é que eu propus que a gente mudasse o nome das disciplinas, né? Em vez de ser Direito Financeiro e Tributário 1, Direito Financeiro e Tributário 2, eu propus a eles já há bastante tempo que a gente fizesse Direito Financeiro e Direito Tributário. Mas eles entendem que o direito tributário pertence ao direito financeiro, né? Então, tá bom? Então fica a gente diverge um pouco em relação a isso, diverge. Eles estão muito bem acompanhados na visão deles. Um dos autores que eu comentei na aula passada e que sustenta que o direito tributário pertence ao direito financeiro é o Kiyoshi Harada. O próprio Harada entende dessa forma. Mas eu expus as razões pelas quais eu entendo que o direito tributário deve ser um ramo autônomo, porque ele tem aquelas 3 autonomias que se espera de um ramo autônomo do direito. Tem autonomia legislativa, porque tem códigos e leis próprias. Tem autonomia didática, porque tem cadeiras específicas em cursos de pós-graduação, até mesmo em graduação, que divide estudo de direito financeiro, estudo de direito tributário, estratégias didáticas diferentes, e tem autonomia científica, no momento em que a gente consegue identificar alguns princípios, institutos, conceitos que são próprios do direito tributário. Falei da obrigação acessória, por exemplo, para vocês, né? Mas eu poderia trazer vários princípios que só existem no direito tributário. Princípio do não confisco, da tributação sem efeito confiscatório, princípio da capacidade contributiva, são princípios que são mais próprios do direito tributário, certo? Então, me parece que o direito tributário é um ramo autônomo do direito, mas fazendo a ressalva de que, quando a gente fala em ramo autônomo do direito, sempre é autonomia relativa. E, no fundo, o direito é uno, né? Por exemplo, direito civil. Todo mundo vai falar que direito civil é um ramo autônomo do direito, mas não dá para a gente aplicar o direito civil sem olhar para o direito constitucional, por exemplo, né? Então, a autonomia sempre é relativa. Depois, eu fiz uma breve recapitulação sobre os tipos de receitas, as categorias de direito financeiro para vocês, né? Então, disse que qualquer recurso que entra nos cofres públicos é uma entrada pública. Essa entrada pública, ela pode ser ou um ingresso público ou uma receita pública. Ingresso público é aquilo que entra sem ânimos de definitividade, mas tipo um empréstimo, uma caução, ou seja, um recurso que vai entrar, mas já tem data para sair, certo? Enquanto a receita pública é uma entrada que adentra no patrimônio público, nos cofres públicos, com ânimos de definitividade. As receitas públicas têm um montão de classificação, tá? Que a gente vê no direito financeiro. Receitas ordinárias, receitas extraordinárias, receitas disso, receita daquilo. Mas para a gente vale a classificação que divide em receitas originárias e derivadas. As receitas originárias são aquelas que se originam da exploração do patrimônio estatal. Então, alguns imóveis que estão alugados por aí pertencem a entes públicos. Quando eles recebem aluguéis, eles estão obtendo entradas que decorrem da exploração do seu próprio patrimônio. Quando a União recebe dividendos da Petrobras, ela está recebendo dividendos das suas ações que compõem o seu próprio patrimônio, certo? Então, são receitas originárias. As receitas derivadas são aquelas que derivam do patrimônio do particular, certo? Então, é quando se adentra no patrimônio do particular e se retira recursos desse patrimônio para os cofres públicos. As principais receitas derivadas são multa e tributos. A multa é uma exação que decorre da prática de um ato ilícito. O tributo não. O tributo é uma exação que decorre simplesmente da percepção de que aquele indivíduo tem condições de contribuir para os gastos públicos, certo? Não decorre de sanção por ato ilícito. Bom, e agora então, já depois dessa brevíssima revisão, podemos ingressar na matéria de hoje. Hoje, pessoal, ainda vamos ter uma aula assim
mais teórica, mais relacionada à teoria geral do Estado, teoria geral do direito. Já na aula que vem a gente começa um estudo um pouco mais dogmático e constitucional. Então, a partir da aula que vem, vai ser bem importante trazer a Constituição, tá? Mas hoje eu ainda preciso contextualizar algumas coisas para vocês. Oi. Antes de começar, porque na aula passada você tinha falado que a gente ia fazer umas apresentações sobre jurisprudência. Aí a gente. Como é que vai ser essa Isso. desculpa? Eu que peço desculpas, que eu devia ter falado isso antes. Então, como é que vocês vão fazer, pessoal? O plano de curso está já no Classroom. Já coloquei lá a data de prova, onde é que tem feriado, já está tudo organizadinho lá no Classroom. Então, vocês vão pegar esse plano de curso, tá? Que está lá no Classroom. E vocês vão ver que tem aqui, até a terceira aula não terá apresentação, mas a partir da quarta aula já tem espaços vagos. Aí vocês vão pensar em uma dupla, beleza? E vão escolher os temas que vocês querem. A escolha vai se dar por ordem cronológica de manifestação de preferência. Então, vocês podem olhar e falar, não, eu gosto do tema de capacidade contributiva. Então, você vai pegar com a sua dupla e vai falar, professor, eu vou falar sobre o princípio da capacidade contributiva, é a aula do dia 19, entendeu? E aí, coloca lá que depois eu vou organizar um arquivo já botando direitinho o nome de vocês ao lado da aula. Isso. O ideal seria eu criar um arquivo compartilhável, tipo um Google Docs, né? Para colocar lá e vocês já poderem colocar direto, isso me facilitaria. Eu só não sei se eu vou conseguir fazer isso de hoje para amanhã. Então, se vocês quiserem já escolher, quando for criar o Google Docs, eu já insiro o nome de quem já escolheu, tá? E sempre o critério é quem escolheu primeiro, tá? E recomendo que vocês escolham logo, porque já aconteceu de a pessoa deixar para escolher lá no final da disciplina e não ter mais espaço para ter, aí perder os 3 pontos. Entendeu? O ideal é escolher hoje mesmo, quem puder, tá? Colocar lá no Classroom. Todos os temas são legais, tá, gente? Então, pessoal, vamos falar agora da constitucionalização do direito tributário, tá? Que vai um pouco no que foi perguntado aí pela Maria Eduarda no começo da aula, tá? Antes de falar, bom, organizando aqui, tentando ser bem didático, quero dar uma informação preliminar. Segundo apurado aí nas minhas pesquisas e nas pesquisas dos monitores, provavelmente a Constituição brasileira é a Constituição do mundo que tem mais preceitos de direito tributário. Tá? Então, a gente não conseguiu encontrar uma outra Constituição que tenha mais preceitos de direito tributário. Eu não sei se ainda é assim, mas a Constituição da Índia era uma Constituição gigante, mais extensa, mais analítica do que a Constituição brasileira. Não sei se continua sendo, tá? Até onde a gente pesquisou, era. E não tem tantas normas de direito tributário, certo? Então, a gente andou pesquisando e realmente parece que a Constituição brasileira é a Constituição do mundo com mais preceitos de direito tributário. Então, a gente vai ficar metade do nosso curso analisando basicamente o direito constitucional tributário, certo? Se alguém descobrir alguma Constituição mundial com mais preceitos de direito tributário, me avise, porque realmente a gente não conseguiu, tá? Se não for a que tem mais, provavelmente, certamente é uma das que tem mais. E para entender esse processo de ingresso do direito tributário na Constituição, vale a pena antes a gente falar um pouquinho do o próprio processo de constitucionalização que aconteceu após, principalmente, as revoluções burguesas lá, que são aquelas Revolução Americana de 1787, né? A Revolução Francesa de 1791. Então, eu queria fazer 10 minutinhos
de uma conversa histórico-jurídica com vocês, para a gente entender onde a gente está e a partir de que pano de fundo a gente vai estudar toda a nossa disciplina. Qual o cenário? Qual o cenário social, jurídico, constitucional que será o nosso cenário, pano de fundo do nosso estudo, certo? É claro, pessoal, o que eu vou fazer aqui é uma simplificação, né? Qualquer coisa, qualquer conhecimento é um conhecimento que não pode ser, assim, somente histórico. Conhecimento histórico é um conhecimento complexo. São diversos fatores, são diversas... tem lugares do mundo que foi diferente, tudo, mas a gente pode traçar um pouco um panorama e dentro dessa luz de saber que isso aqui é uma simplificação. Eu não posso dar toda a história universal em 10 minutos, né? Com categorias jurídicas. Mas eu acho que vale a pena a gente ter alguns parâmetros. E é isso que eu vou trazer para vocês, tá? Quando a gente fala em Constituição, tem gente que remete à Grécia Antiga e à política de Aristóteles, né? A política de Aristóteles, que faz o estudo comparado de alguns regramentos que disciplinavam as polis gregas. Em algum momento eu já li metade da política de Aristóteles. E é interessante, ele compara realmente Atenas é assim, Corinto é assim, Éfeso é assim, vai comparando. Mas o que acontece, gente? Essa Constituição grega e tal não é bem exatamente o que a gente entende por Constituição, certo? Ali são regras que organizavam a sociedade, mas o conceito constitucional a gente tem mais a partir das revoluções burguesas mesmo, tá? E eu vou chegar nesse ponto, tá? Então, eu queria começar, eu não posso começar pela Grécia Antiga, para falar de processo de constitucionalização. Eu queria começar da Idade Média. Vai ser um corte que para mim é mais interessante, tá? O que acontecia na Idade Média, gente? Na Idade Média, ou no chamado Estado pré-moderno, tá? Dizem que, por exemplo, Portugal foi o primeiro Estado, realmente tal como a gente conhece, né? Mas antes da formação do Estado moderno, ou seja, nos estados pré-modernos, na Idade Média, existia uma coisa interessante chamada pluralismo jurídico. O que é o pluralismo jurídico? Pluralismo jurídico é o fenômeno em que, dentro de uma sociedade, você tem diversas entidades capazes de proferir normas jurídicas, tá? Esse assunto parece que é bobo, gente, mas esse assunto é bem interessante, tá? Então, eu, inclusive, adoro dessa aula, porque ela ajuda muito a gente a entender um montão de coisas que vai se perdendo, vai ficando sistemático ao longo da faculdade. Então, vamos lá. Existia uma coisa chamada pluralismo jurídico. O que é pluralismo jurídico? É uma situação em que várias entidades têm competência para expedir normas jurídicas. Para a gente entender esse conceito, a gente precisa lembrar o que é norma jurídica. Tá? Por quê? Como assim? Várias sociedades emitem norma jurídica. Mas o que é norma jurídica? Várias entidades emitem norma jurídica. O que é norma jurídica? O Caio Mário da Silva Pereira, civilista das antigas, ele dividia as normas em 3 tipos de normas. As normas morais, as normas de trato social e as normas jurídicas. Não sei se vocês chegaram a ver isso em teoria, introdução ao estudo do direito, lá no começo da faculdade. Normas morais, normas de trato social e normas jurídicas, certo? Qual a diferença entre essas normas? Tem várias formas de explicar isso, tá? Mas a forma que eu acho mais interessante é que diz assim: na norma moral, quem aplica a sanção pelo descumprimento da norma é a nossa consciência. Então, eu, por exemplo, ontem eu acabei me irritando bastante com
com a minha filha menorzinha. E me irritei porque eu cheguei muito cansado do trabalho. Ontem foi um dia super confuso no trabalho, deu uma confusão lá. Cheguei irritado, deu tudo errado. Sabe aquele dia que você acorda, faz o plano, aí pensa um dia que deu tudo errado. Foi ontem. Aí cheguei lá, ela queria uma coisa, eu não podia dar, estava com vontade de ir ao banheiro, sei lá. Porra, deu berro, peraí, mano. Depois eu fiquei pensando, porra, mas que injustiça isso, cara. A menina não me vê o dia inteiro, tem 4 anos, não tem nada a ver com o meu, né? E aí, quer dizer, a minha consciência falou, Rodrigo, você infringiu uma norma de comportamento, que é uma norma de educação, de carinho, de amor, e a minha consciência falou, vai lá e vai reparar de alguma forma. Então, a sanção, ela é interna. A norma moral, ela gera uma sanção interna. Eu fui lá e dei muito carinho para ela, enfim, depois pedi desculpas, né? Papai estava irritado, me desculpa, certo? Isso é uma norma moral. A lei determinava que eu pedisse desculpas para ela, né? Foi uma coisa só eu e ela, a sociedade não viu, mas a minha consciência me acusou e me aplicou a sanção, né? A sanção interior, e eu fui lá e tentei de alguma forma reparar o erro. Tá? Essas são as normas morais. Existem as normas de trato social, que são normas em que a sanção é aplicada pela sociedade, certo? Então vamos lá. Natan me convida para o casamento dele, tá? E aí tá lá, pô, o Caio tá tocando com a banda e tal no casamento. Aí eu vou lá e chego no casamento de bermuda, camiseta, chinelo, sento lá na frente, perna aberta, né? Fala, Natan! Porra, tá bonito, hein, rapaz? Já tinha entrado, já estava lá com o padre e tal. Cara, tem alguma lei, alguma norma jurídica que me impeça de fazer isso? Eu desconheço. Moralmente, de repente eu estava incomodado? Uma norma moral que... Talvez, nesse caso, de repente não. Mas certamente as pessoas iam se afastar de mim. Quem da turma tivesse, ele já sabe, o Lorega não dá para convidar para o casamento. Então a sociedade, estou dando um exemplo bobo, né? Mas meio engraçadinho, mas é para dizer que isso é frequente. A sociedade ela impõe sanções. Né? A pessoa é mal educada, é grosseira, você não vai convidar para a festa que vai fazer com teus amigos na tua casa. Então existem normas de trato social, que se você descumprir, você será sancionado pela sociedade, pelo grupo social que você está inserido. Tudo bem? Minha consciência moral não me acusou, mas a sociedade me impôs uma sanção. A norma jurídica é um terceiro tipo de norma, em que existe um aparato coercitivo organizado para impor o cumprimento daquela norma. Existe um aparato coercitivo organizado. No caso das festas, que eu não fui convidado, casamento, não tem aparato coercitivo organizado. A sociedade se falou aí, falou, não dá para convidar o Lorega, pronto, tudo bem? Na norma jurídica, ela se caracteriza pelo fato da sanção ser imposta mediante um aparato coercitivo organizado. Isso quer dizer o seguinte, quando eu falo que o pluralismo é uma situação em que várias entidades impõem normas jurídicas, significa que a gente tem várias entidades com aparato coercitivo organizado para impor as suas normas. Então, o que existia na Idade Média? Você tinha, pelo menos na Europa, pelo menos três entes que impunham normas jurídicas. Você tinha o rei, muitas vezes, o senhor feudal e a igreja. Você tinha um tribunal da Inquisição, por exemplo. Você tinha um aparato coercitivo organizado, certo? Você tinha um senhor feudal que impunha também o cumprimento
das suas normas, por aparatos coercitivos organizados, capazes de prender lá o vassalo, né? Você tinha o rei, que fazia isso também. Então, você tinha essa situação de pluralismo jurídico, certo? Então, esse é um dado importante daquela época. Outro dado importante, está vendo? Isso aí é meio complicado ter Constituição nesse contexto, com várias emitindo normas jurídicas. Outra situação daquela época. Naquela época, o direito natural tinha um papel importantíssimo, certo? E quando um desses entes que emitiam normas jurídicas proferia uma norma jurídica que contrariasse o direito natural, o rei, o senhor feudal, de repente dentro da própria igreja, né, uma norma de direito canônico, se fosse identificado que fere o direito natural, existiam juristas que faziam as chamadas glosas na norma. Chegava e olha, o rei colocou que pode matar fulano de tal, sem julgamento. Aí ele glosava, tá, isso aqui não vale, porque isso aqui fere o direito natural, certo? Essa norma, para São Tomás de Aquino, era inexistente. Para Santo Agostinho, era inválida. Então, você tinha ali, o cara glosava, falando, não, ó rei, essa norma é inválida. Professor, mas havia poder para poder glosar uma norma do rei? Então, se glosava. Se ele respeitaria a glosa ou não, aí são outros 500. Porque quem fazia a glosa, naquela época, pessoal, você tinha muitas pessoas que faziam isso em busca de fazer a vontade de Deus. Normalmente quem fazia eram os monges copistas, né? Ali você tinha a igreja tinha intelectuais que faziam isso. O cara, se ele não glosasse uma norma, que ele saberia da importância de glosar, por medo do rei, ele estava botando a alma dele em risco. Os caras levavam muito a sério isso, entendeu? Então, existia esse movimento. Então, nesse contexto, você vê o papel da doutrina. Esses caras eram, mal comparando, os doutrinadores da época, quem analisava, né, criticamente a norma jurídica. Então, você tinha um destaque da doutrina e um pluralismo jurídico no Estado pré-moderno. Mas o que aconteceu, gente? E aí a gente estava falando, a gente estava falando de soberania, né? O primeiro autor assim, mais consagrado em termos de soberania é um sujeito chamado Baudin. E aí, a partir daí, você começa a se falar de soberania e os reis começaram a ficar muito incomodados com essa coisa. Pô, como é que um padre lá vai glosar uma norma minha e tal? Então, você tem todo um contexto de diversos fatores, inclusive esses que eu falei para vocês, que fomentam o início do chamado Estado moderno, certo? Então, dizem que começou com Portugal, teria sido o primeiro Estado moderno, mas começam a surgir estados que avocam o monopólio da produção normativa. Acaba com essa história de pluralismo jurídico. Como assim? A igreja vai fazer, senhor feudal, acaba com esse troço aí de senhor feudal. É o rei que tem que fazer. É o soberano que vai fazer, certo? E a norma posta pelo soberano, ela tem que valer, porque eu sou um Estado forte, né? Então, você começa a ter um momento histórico, a partir de 1500, 1600, de fragilização do direito natural, muito em razão de questões políticas. Como assim o direito natural? Um cara vem aqui e vai dizer que uma norma minha não vale. E aí, quer dizer, você cria aquele caldo que depois vai ser o que vai alimentar a questão do positivismo jurídico. A norma válida não é a norma que está de acordo com o direito natural, não, mas é a norma posta pela autoridade competente, seguindo o procedimento legislativo adequado. Essa norma vai poder ser moral, amoral
imoral, porque a moral tem que estar longe do direito, certo? Então, isso politicamente é muito interessante, vocês conseguem perceber, né? E aí você tem no tripé jurídico, nesse momento, um decréscimo de importância da doutrina e um acréscimo de importância da legislação, porque a lei posta pela autoridade competente é que vai valer, é o legislador que é o importante, certo? Então a gente tem ali esse ambiente que faz com que haja uma importância, e surgem princípios da legalidade, né? A norma, enfim, a lei começa a ser a coisa principal, não mais a doutrina ali, as glosas, etc. Tudo bem? Se forma o ambiente propício para o nascimento do positivismo jurídico, os séculos vão passando, o positivismo vai tomando cada vez mais forma, certo? Vai crescendo importância, chega o século XX, você tem, por exemplo, o surgimento de um pensador como Kelsen, ou Kelsen, para alguns, né? E aí isso chega a Segunda Guerra Mundial, legalidade, norma válida aquela posta pela autoridade competente, seguindo o procedimento legislativo adequado. O que acontece na Segunda Guerra Mundial? Muitas coisas, entre elas o genocídio de diversos povos, né? O mais comentado é o do povo judeu, né? Tem 6 milhões estimados, né? Mas muitos outros, negros, homossexuais, deficientes, pessoas com deficiência, testemunhas de Jeová, um monte de gente foi morta naqueles campos de concentração, certo? Quando acaba a guerra e os generais nazistas vão ser julgados pelo Tribunal de Nuremberg, aconteceu um fato pitoresco. Eles, nas suas defesas, eles diziam o seguinte: olha, estou dando exemplo retórico, tá? Não foram com essas palavras, mas é mais ou menos isso. Eu matei 1000 judeus. Reconheço o fato, né? Mas eu não descumpri nenhuma lei. A lei federal dizia que naquele campo de concentração poderia ter 10 mil judeus. Nunca teve 11 mil. Cumpri perfeitamente, nunca passou de 8 mil. A regra, a norma posta pela autoridade competente, mediante procedimento legislativo adequado, dizia que eu poderia matar até 200 judeus por dia. Olha lá todos os registros, né, das portarias, né, e podia marcar, foi posta pela autoridade competente, eu matei no máximo 200. Aliás, sempre por margem de segurança, matava 198. Tinha uma resolução do campo de concentração posta pelo diretor, que era a autoridade competente, que dizia que a câmara de gás podia ser ligada entre 9 da manhã e meio-dia. Nunca liguei fora desse horário. Eu obedeci todas as leis, todas as normas que foram postas pela autoridade competente, mediante procedimento legislativo adequado. E a gente aprende desde sempre que o direito não tem a ver com a moral. Uma lei pode ser moral, imoral, amoral, né? O direito é uma coisa, a moral é outra. Então, essa é a minha defesa. E isso gerou realmente uma perplexidade, porque o cara argumentou de acordo com o que valia na época. E aí se percebeu que o positivismo ele não é capaz de solucionar questões jurídicas adequadamente diante de uma grande injustiça como a que aconteceu lá na Segunda Guerra. Então, começa a surgir o chamado argumento da injustiça, certo? Um dos grandes
fomentadores desse argumento da justiça foi um sujeito que era um grande positivista, que era o Radbruch, que defendia positivismo e tal, e de repente ele fala que, olha, eu sempre defendi, mas não tem como defender. O positivismo não tem ferramenta para resolver um problema desse. Então o positivismo entrou em crise no pós-guerra, pós-segunda guerra. Entrou em crise por conta dessa situação e por conta de uma outra situação, que foi o seguinte: quando acabou a Segunda Guerra, a maior parte dos estados mundiais resolveram fazer novas constituições. E as constituições europeias, até então, eram, pelo menos na Europa continental, eram basicamente constituições programáticas. Elas traziam um catálogo de direitos fundamentais, mas era só assim, se der, vai fazer, fica como uma referência, fica como uma dica. Fica a dica. Respeite aí a igualdade, fica a dica. Mas elas não tinham força normativa própria, dependiam de lei. Lembra que a lei era o principal naquele momento? Certo? Dependia de lei. Já nos Estados Unidos, era uma Constituição sintética, bem pequenininha, mas com força normativa. Tanto é que nos Estados Unidos sempre houve o controle de constitucionalidade, certo? Então, o que aconteceu a partir da Segunda Guerra Mundial? Praticamente todos os estados do mundo fizeram uma combinação da tradição constitucional americana, que é de uma Constituição normativa, com controle de constitucionalidade, com a tradição constitucional da Europa continental, que é do amplo catálogo de direitos fundamentais. Pensa na nossa Constituição de 1946, a primeira do pós-guerra, com controle de constitucionalidade e com um amplo catálogo de direitos fundamentais. E assim, na Europa, surgiram várias constituições com esse perfil. E nessas constituições aconteceu outra coisa interessante. Essas constituições passaram a estar cheias de preceitos com um conteúdo moral. Por exemplo, princípio da moralidade administrativa, justiça fiscal. Estou dando alguns da nossa Constituição, eles têm a deles. Liberdade. São conteúdos morais que foram introduzidos no texto, foram positivados na Constituição. Alguns doutrinadores dizem que a moral, que antigamente era isso, a lei pode ser moral, imoral, amoral, a moral migrou para dentro do direito positivo. Então, nesse momento, surge o que eles chamam de pós-positivismo, que é um movimento que fala, peraí, realmente a moral passa a ter alguma função, até porque a moral foi positivada. Então, a gente tem que levar em consideração os valores, as questões morais, certo? Eu cheguei na palavra que eu queria chegar, que são os valores. Pessoal, a partir desse momento acontece um outro fenômeno em relação ao nosso tripé jurídico. Quem é que passa a ter, e até hoje é assim, talvez esteja até demais, quem é que tem um protagonismo hoje, a partir da Segunda Guerra Mundial? É a doutrina, é a legislação ou é a jurisprudência? Passou a ser a jurisprudência, porque é necessário se fazer o cotejo da lei com a Constituição. E você tem os intérpretes ali da Constituição, né, nos tribunais constitucionais. Hoje, por exemplo, há toda uma crítica, se não está havendo um desequilíbrio nesse tripé, a jurisprudência se não está se excedendo, principalmente no Brasil. Tá? A gente está totalmente dentro desse momento. Né? Então, só para a gente entender qual é o momento constitucional que nós estamos. Estamos no momento em que as constituições, elas cresceram, as constituições ganharam diversos preceitos que antigamente eram normas programáticas, beleza? Então, isso aconteceu com o direito tributário, tem um monte de princípio constitucional tributário. As constituições têm força normativa, têm controle de constitucionalidade e a jurisprudência tem um papel hoje destacado em relação aos outros pés do tripé jurídico. Esse é um dos panos de fundo, tá?
Essa Constituição, ela está repleta de valores. Então, a gente vai trabalhar não apenas com as normas jurídicas, mas com os valores. E no que esses valores eles se comunicam com o direito tributário. Então, toda hora a gente vai ver isso no nosso curso. Os valores, a relação dos valores com o direito tributário tem dois aspectos, né? Os valores, eles determinam como o direito tributário será interpretado, certo? Então, a gente diz que, nesse caso, o direito tributário, ele tem uma relação passiva com os valores, tá? Porque ele está aqui embaixo, os valores estão iluminando ele para dizer como ele vai ser interpretado. Professor, Tá? esse é o ponto, então, que diferencia a escola de São Paulo daqui de Sim, sim, exatamente. A gente vai ver, e na verdade é isso que está valendo mais hoje, tá? É exatamente isso. Então a gente tem essa coisa, os valores vão influenciando a interpretação do direito tributário. Você tem duas interpretações possíveis de direito tributário. Uma promove mais o princípio da dignidade da pessoa humana, outra promove menos o princípio da dignidade da pessoa humana. Qual que o juiz é obrigado a utilizar? A que promove mais, porque esse valor está lá na nossa Constituição, né? Que esse valor concretamente foi transformado em princípio, né? Então não é nem um bom exemplo, mas essa questão, uma solução vai priorizar mais a justiça, outra não. Antigamente a justiça era valor. A reforma tributária fez com que a justiça tributária se tornasse princípio. A gente vai falar disso. Então, é super importante a questão dos valores para a gente. E o direito tributário também, ele é um instrumento de promoção desses valores. Tem um dos valores que é a intenção de se fazer com que as próximas gerações tenham uma sociedade ambientalmente equilibrada, saudável, etc. Então, o direito tributário, ele é ferramenta disso. Então, nesse caso, ele está promovendo valores, ele tem uma relação ativa com os valores. Porque você pode dizer, por exemplo, um carro elétrico não polui, então a alíquota vai ser de 0,5% de PVA. O gasolina polui mais, 4%. Então, ele está sendo utilizado como uma ferramenta para promover esses valores. Tá? Não se assustem, que vamos falar disso muitas vezes no nosso curso. Tá? Só para vocês entenderem qual é o nosso contexto atual. Valor importa. Tá? Outro aspecto de contexto histórico que é importante a gente trazer. Antes dessas revoluções burguesas, quando falo em revoluções burguesas, vamos ficar com duas na cabeça. Americana, 1787. Francesa, 1791, tá? O que se buscava nessas revoluções burguesas? Muitas coisas, entre elas a instituição do chamado Estado de Direito, certo? O Estado de Direito. Pessoal, o que é Estado de Direito? Desculpe estar falando isso, também coisas que vocês já viram, mas eu acho que ao longo da faculdade a gente vai esquecendo alguns conceitos que são importantes. Se a gente tiver que resumir Estado de Direito em 3 palavras, como é que a gente resume? Estado de Direito é igual, gostei, Império da Lei, mas eu gosto muito de usar a expressão limitação do poder, tá? Mas tá certo. Limitação do poder, tudo bem? Estado de Direito é igual limitação do poder. O que acontecia em grande parte do mundo antes das revoluções burguesas? Nós tínhamos um governante, normalmente não eleito, certo? Um governante em que o patrimônio desse governante era o patrimônio estatal, certo? Qual era o patrimônio do Estado português? Era o patrimônio do rei de Portugal.
havia confusão entre o patrimônio do governante e o patrimônio do Estado, certo? Isso tem um nome, pessoal. Isso tem o nome de Estado patrimonial, tá? O Estado patrimonial, ele se caracteriza por duas coisas. É o que existia basicamente antes de 1787, antes das revoluções burguesas. O Estado patrimonial tem duas características. Primeira, o patrimônio do governante se confunde com o patrimônio público. Qual era o patrimônio público do Brasil? Era o patrimônio do governante. Qual era o patrimônio público da Inglaterra? Patrimônio do governante. Certo? Havia essa confusão patrimonial. Segunda característica do Estado patrimonial. A fonte de receita principal era as receitas originárias, ou seja, exploração do patrimônio estatal, Companhia das Índias Orientais, companhia não sei o quê. Eram as receitas patrimoniais, as fazendas do rei que eram alugadas. Então, a fonte de receita principal eram as receitas originárias, as receitas que se buscavam depois das guerras. Se fazia guerra, havia as indenizações, os espólios de guerra, as indenizações de guerra, se invadia para obtenção de recursos naturais e tal. Então, você tinha no Estado patrimonial essa característica, o patrimônio do governante se confundindo com do Estado, e as fontes de receitas normalmente eram receitas originárias. Lembra que a gente estudou isso? Exploração do próprio patrimônio estatal. Com o advento do Estado de Direito, com as revoluções burguesas, ou seja, a partir da Constituição Americana, a partir da Revolução Francesa, né, e outros eventos que foram surgindo ao longo desse final do século XVIII, início do século XIX, a gente tem uma reconfiguração disso. Vêm as constituições modernas. As constituições modernas, elas começam com constituições liberais. Alguém estudou com Penha aqui? Foi, né? Penha explica isso muito bem. As constituições liberais têm dois tipos de normas materialmente constitucionais: as normas de organização do Estado e as normas que apresentam um catálogo de direitos fundamentais. Não é isso que o Penha ensina? Essas constituições eram exatamente isso, tá? Normas que organizavam o Estado e traziam um catálogo de direitos fundamentais. De que forma elas organizavam o Estado, pessoal? De que forma organizavam o poder político? Lembra que o poder político é um dos 3 elementos do Estado, né? Território, povo e poder político. As constituições liberais, uma das normas materialmente constitucionais era organizar o poder político. E de que forma elas faziam isso? Bom, eu tenho o poder político, mas eu estou no Estado de Direito, que é igual à limitação do poder. Então, eu tenho que limitar o poder político. E qual é a forma encontrada de se limitar o poder político? Lembra Montesquieu e tudo? Divisão das funções. Função legislativa, função judiciária, função executiva. Está ali limitando o poder, através de divisão de função. Outros estados, como o estado estadunidense, fez uma limitação do poder de forma territorial, criando a União e Estados Federados. Existem várias formas de limitação do poder político. Estamos no Estado de Direito que busca a limitação do poder político, tá? Então, a partir de 1787, é esse o contexto. Constituições liberais limitam o poder político. O poder político não pode mais, o governante não pode mais ter seu patrimônio confundindo com o patrimônio estatal. Há uma separação do patrimônio do governante e patrimônio estatal. Então, quebra essa característica do Estado patrimonial. E as receitas públicas passam a ser preponderantemente receitas tributárias. Por quê, pessoal? Porque as receitas tributárias elas são muito mais estáveis do que as receitas decorrentes de guerra. Você pode perder a guerra. Ou receitas originárias. Imagina,
um estado patrimonial em que o rei é o dono de todas as fazendas, sítios, chácaras, etc. Naquele ano, choveu, teve geada, teve uma quebra de safra, a riqueza estatal, a receita estatal vai estar prejudicada. Agora, se você tem receita tributária, pessoal, a receita tributária é estável. Todo ano o sujeito tem que pagar o ITR lá da fazenda dele, independente se teve quebra de safra ou não. A receita tributária ela tem estabilidade. Então, com o advento do Estado liberal, né, com as revoluções burguesas lá, existe uma coisa que a gente chama no direito tributário, no direito financeiro, do surgimento do Estado fiscal liberal. Estado fiscal liberal. Antes, Estado patrimonial. Agora, a partir do advento do Estado de Direito, revoluções burguesas, Estado fiscal liberal. Tudo bem? Vocês vão ver alguns autores chamando o Estado fiscal liberal de Estado guarda noturno. Estado guarda noturno, tem essa expressão. Vocês vão ver um monte de expressão engraçada aí no direito tributário, tá? Tem isenções odiosas, sim, tem Estado guarda noturno. O que significa Estado guarda noturno? O que significa isso? O que o guarda noturno faz, pessoal? O guarda noturno fica lá, está parado. Anda de um lado, anda do outro. Se tiver alguma encrenca, ele vai lá resolver. Mas ele não tem proatividade. Certo? Pensa no Estado liberal de acordo com o que a gente falou na aula passada. O Estado liberal, ele está muito preocupado com o progresso ou só com a ordem? Mais com a ordem, né? Então, a ordem é o quê? É segurança. Então, esse Estado liberal está preocupado com a segurança, sem querer fazer grandes questões em relação ao desenvolvimento, ao progresso. Tá? Então, está no Estado fiscal. Por que é fiscal? Fiscal e tributário são praticamente sinônimos, tá? É Estado fiscal porque as receitas preponderantes são as tributárias. E é liberal porque ele está preocupado basicamente com a ordem. No Estado fiscal liberal, surge ou se fortalecem os chamados direitos humanos de primeira geração, que são aqueles direitos humanos relacionados à liberdade, certo? São direitos humanos relacionados à não intervenção estatal. O Estado não pode intervir na sua liberdade de crença. O Estado não pode intervir na sua liberdade de ir e vir. O Estado não pode intervir na sua liberdade de expressão. O Estado não pode intervir na sua liberdade econômica. O Estado não pode, ele tem que ficar parado. Certo? Estado fiscal liberal. Só que o que aconteceu com esse liberalismo político, pessoal, que era o que prevalecia na época? Ele foi com essa ideia: o Estado não pode intervir na sua liberdade econômica, na sua liberdade negocial, na sua liberdade contratual. O que aconteceu nesse período? Aconteceu todo o processo de industrialização num contexto de um Estado fiscal liberal que não pode intervir, ou seja, os industriais, os empregadores da época passaram a fazer contratos de trabalho absolutamente injustos, desumanos. As pessoas trabalhavam nas fábricas horas e horas, criança, né? Aí o que acontece? Esse liberalismo político, ele descambou para o liberalismo econômico. Esse liberalismo econômico gerou um monte de problema social. E começou a haver uma reflexão de vários setores, né, dizendo assim: peraí, essa situação que a gente se encontra agora, crianças, mulheres grávidas nas fábricas de domingo a domingo, peraí, primeiro, isso
de certa forma, como é que essa criança, como essa pessoa que tem trabalho domingo, vai ter liberdade de expressão se ela não tem condição de ir para a escola, para aprender a se expressar? Como é que ela vai ter liberdade de crença se ela não pode ir para a igreja, porque ela tem que trabalhar todos os dias? Como é que ela tem liberdade de ir e vir se ela só pode ir da casa para o trabalho, do trabalho para casa? Então você vê que o liberalismo econômico ele começou a representar um problema para o liberalismo político. E vários setores da sociedade começaram a denunciar isso. Então você tem movimentos sindicais denunciando. Você tem na academia, por exemplo, o surgimento do socialismo científico, né? Você tem a igreja, uma encíclica Rerum Novarum do Leão XIII, Papa Leão XIII. Inclusive foi quem inspirou o atual Papa Leão XIV. Ele falou, olha, assim como o Papa Leão XIII viu esse problema social gravíssimo em relação à industrialização e o liberalismo econômico, denunciou isso na encíclica Rerum Novarum, ele falou, hoje eu vejo que a inteligência artificial pode levar a sociedade para um caminho também muito complicado, com diminuição de emprego. Então, ele veio como Leão XIV com a preocupação também de perceber essa mudança de paradigma social aí com a inteligência artificial. Achei uma sacada interessante do Leão XIV. E aí, Leão XIII. Então, a igreja, manda todo mundo ler em todas as paróquias, né, das injustiças. Essa encíclica é muito legal, essa encíclica Rerum Novarum. E o que acontece, gente? Então, isso vai, de todos os lados, denúncia. Revolução Russa acontece, 1917, e existe um marco interessante, que é o marco da Revolução Mexicana e a Constituição Mexicana, de 1917. Normalmente se atribui a esse momento o início do chamado Estado Social, né? E no direito financeiro e tributário, a gente diz que nesse momento começa o chamado Estado Fiscal Social. Por que é Estado Fiscal? Porque não é patrimonial, já vimos que as receitas preponderantes são as tributárias. E por que ele é social, gente? Pelo seguinte, que é nesse momento que vai entrar como norma materialmente constitucional a intervenção na ordem econômica e social. Lembra disso com o Guilherme Penha? Né? Que existem as constituições liberais, que têm dois tipos de normas materialmente constitucionais. Organização do poder político, direitos e garantias fundamentais. Mas as constituições sociais têm três tipos de normas materialmente constitucionais. Organização do poder político, direitos e garantias fundamentais e intervenção na ordem econômica e social. Beleza? Isso começa com a Constituição Mexicana de 1919. Se o Estado vai intervir na ordem econômica e social, ele vai começar a olhar para aquela situação de pobreza extrema, vai se sentir instado a fazer algo além de simplesmente garantir a ordem. Ele vai ter que proporcionar direitos previdenciários, assistência social, garantir o mínimo existencial, fornecer educação básica, saúde básica. E aí surgem os direitos humanos de segunda geração. Certo? Todo mundo lembra disso, né? Segundo os direitos humanos de segunda geração, são direitos que estão mais relacionados à igualdade do que à liberdade. São direitos em que o Estado ele não tem que ficar omisso, não intervir na liberdade de ir e vir, não intervir na liberdade de crença, não intervir na liberdade de expressão. Não. Direitos humanos de segunda geração, o Estado deve intervir. Se exige uma postura comissiva, ativa, ele vai construir escolas básicas, ele vai garantir previdência social, ele vai garantir assistência social, vai garantir moradia básica, vai garantir... Então, pensem bem. Começamos, então, o Estado Fiscal Social. Nesse Estado Fiscal Social, é necessário mais ou menos dinheiro para as atividades estatais? Mais dinheiro. Então, nesse momento, há uma multiplicação de tributos.
nesse momento vão surgir as contribuições especiais para o custeio da Seguridade Social, as contribuições para fiscais em geral, as contribuições para a CREA, CREMERGE, etc., conselhos profissionais. Quer dizer, nesse contexto Estado Social que vão surgir muitos outros tributos, porque é necessário aumentar a arrecadação, porque o Estado passa a ter uma postura comissiva, não apenas omissiva. Tá legal? Esse é o Estado Fiscal Social, que atravessou a Segunda Guerra Mundial e acontece algo na década de 70 do século passado, que os economistas gostam muito de estudar, e a gente vê para estudar para o Enem, para o vestibular, são as chamadas crises do petróleo da década de 70, certo? Que foram crises importantes que geraram uma certa desestabilização econômica, principalmente atingindo estados fiscais sociais, que eram estados que se preocupavam com a garantia dos direitos sociais, mas sem muita preocupação com o equilíbrio fiscal. Então, se tinham déficits orçamentários, isso não era um grande problema, certo? Mas a crise do petróleo fragilizou bastante esses estados fiscais e sociais. Então, desde a década de 80, pessoal, nós estamos vivendo no mundo ocidental, pelo menos, que é o que eu conheço mais, a transformação do Estado fiscal social em um Estado fiscal gerencial, que é onde nós estamos atualmente. Olha, década de 80, pensa em dois políticos da década de 80, ocidentais. Margaret Thatcher, Ronald Reagan. Todos eles com uma preocupação muito grande com a parte de equilíbrio orçamentário, são mais liberais, né? Então, o que aconteceu a partir daí, pessoal? Década de 80, década de 90, início do século 21, se começa a falar em responsabilidade fiscal, em transparência, em equilíbrio fiscal, regra de ouro orçamentária, não gastar mais do que arrecada, né? A questão das despesas de capital também, que não podem, custeio, despesas de capital sempre com regras buscando equilíbrio orçamentário. Então a gente está nesse momento histórico. Estamos no estado fiscal gerencial, tem gente que chama de estado fiscal contemporâneo. Tudo bem? Então, quais são os 4 momentos? Primeiro, o estado patrimonial, certo? Quando a gente tem um estado socialista, por exemplo, vamos pensar em Cuba, vamos pensar na Coreia do Norte. Normalmente esses estados, eles são estados neopatrimonialistas. São estados que realmente a tributação não é muito forte, não são estados fiscais, que é difícil você ter uma tributação no estado social, porque basicamente todos os meios de produção são estatais. Então, mas eles recebem muito receitas originárias com a exploração do próprio patrimônio estatal, certo? Mas isso não é realidade para a maior parte dos países. Então, a gente tem hoje o Estado fiscal gerencial, que foi antecedido pelo Estado fiscal social, que foi antecedido pelo Estado fiscal liberal, que foi antecedido pelo Estado patrimonial, certo? Então, vamos lá. Quais são os contextos do nosso estudo de direito tributário a partir da aula que vem? Temos uma Constituição repleta de valores, conteúdos morais e de normas de direito tributário. Aí essa foi a opção do legislador brasileiro. Então, vamos botar na Constituição porque supostamente daria mais estabilidade, mas toda hora é alterada a Constituição, então não atingiu muito o propósito. Tudo bem? Outra característica, o judiciário com uma importância extraordinária na análise do direito tributário. Mais do que doutrina e talvez mais do que a legislação, atualmente, porque o tripé está desequilibrado, certo?
Outra característica, última coisa, estamos no meio do estado fiscal gerencial. Ou seja, quando estuda direito tributário, tem toda uma preocupação com equilíbrio orçamentário, com transparência. A gente vai ver que tem vários princípios constitucionais tributários relacionados à transparência, tá? Então, os valores são importantes para a gente vai ver isso. Érico? Não? Natan? Não. Tudo bem? Então esse é o pano de fundo, tá, pessoal? Esse é o pano de fundo. Fala. Duas. São só duas. Exatamente. Em geral, receita originária. Mas não apenas, tá? Porque era um contexto em que você tinha mais colônias, então você tinha guerra, certo? Fala. Uma pergunta dele, mas a China, ela é chamada de fiscal gerencial? Essa é uma pergunta, eu não sei responder. Vamos perguntar para o Evandro, né, que o Evandro sabe tudo de China. Eu fico com medo de dar uma opinião. Eu posso dar te dizer uma intuição. Eu conheço muito pouco de China. Na China existe tributação, tá? Mas eu acho que deve ainda prevalecer a receita decorrente da atividade estatal. Salvo engano, tem estatais importantíssimas ainda lá, que são grandes fornecedores de recursos públicos. Alguém conhece mais China aí? Eu realmente não sou um especialista, não. As instituições, até as privadas, têm parcela do Estado nela também. Dito isso, pessoal, deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante para hoje. Tem sim. E aí, que já queria adiantar esse assunto. Então, nós falamos um pouco de teoria geral do Estado, de história do direito, história da Constituição. E eu tenho falado de valores com vocês. Eu queria, só antes da gente terminar, dar uma palavrinha sobre uma coisa de teoria geral do direito, que eu acho importante a gente relembrar essa ideia, porque eu vou usar demais isso nas minhas aulas. Então, para quem foi meu aluno não sei se eu cheguei a falar disso na turma de tributos em espécie, tá? Então, se eu falei, vocês desculpem aí que eu estou repetindo. Mas eu acho que eu não falei não, que é uma coisa mais específica. O que acontece, gente? Para a teoria geral do direito, você tem uma categoria chamada valores e outras são as normas jurídicas. O valor não é norma jurídica. A norma jurídica, como eu falei antes, você pressupõe aquele aparato coercitivo organizado, certo? Que com o Estado moderno acabou sendo centralizado nas mãos do Estado. Não tem mais igreja, não tem mais senhor feudal, né? Tudo bem? Então, foi centralizado. O valor, ele é metajurídico. E, em geral, os doutrinadores ensinam que existem dois grandes valores que norteiam as normas jurídicas, que iluminam essas normas jurídicas. A ideia do valor é iluminar a norma jurídica para induzir a uma interpretação e a uma aplicação dessas normas, tá? Então, ele vai lá e ilumina. Então, em geral, os grandes valores do direito são justiça e segurança jurídica. Esses são os dois valores. Tem gente que vai dizer que são os dois grandes pilares do direito: justiça e segurança jurídica. O ideal é que eles estejam absolutamente equilibrados para que você tenha um edifício estável. Então, tem uma série de normas que você vê que decorrem de um desses dois valores. Vamos para o processo civil. Quando eu falo em coisa julgada, eu estou prestigiando qual desses dois valores? Segurança jurídica. Se eu falo em recurso, qual? Justiça. Se eu falo em prescrição, segurança jurídica.
Então, todos os ramos do direito você vê que alguma coisa relacionada à justiça ou segurança jurídica está por trás de tudo, beleza? No direito tributário, tradicionalmente, sempre se ensinou que os grandes valores do direito tributário, por incrível que pareça, né, são justiça tributária e segurança jurídica tributária, ou justiça fiscal e segurança jurídica fiscal, tá? Justiça fiscal, segurança jurídica. Então, são os dois grandes valores que iluminavam todo o nosso raciocínio em relação ao direito tributário. Iluminam as normas jurídicas. Daqui a pouco vamos chegar nas normas, tá? Só que aconteceu uma coisa interessante na reforma tributária. A reforma tributária de emenda constitucional número 132 de 2023, ela transformou o valor justiça fiscal em um princípio, tá? Quais são os tipos de norma jurídica? Regras e princípios. Então, ela deu densidade normativa à justiça fiscal. Os positivistas ficam loucos com isso, pessoal. Tudo bem? Ela falou, agora existe um princípio, ou seja, norma jurídica coercitiva, com o aparato coercitivo organizado, o princípio da justiça fiscal. Tá legal? Então, temos essa situação. Uma coisa que era meta jurídica passou a adentrar para o direito positivo. A gente vai ter uma aula só sobre princípios, tá? Em breve. Só para vocês entenderem que a gente está tendo uma mudança nessa questão, certo? Esses são os valores, tá? Agora, quais são as normas jurídicas? Basicamente, regras e princípios. O Humberto Ávila ainda acrescenta os postulados, né? Para quem gosta de teoria geral do direito. Mas você pega esses do Working, Alex, né? Nunca sei falar o nome dele, gente. Estou há 20 anos dando aula. É Alex ou Alexi, sei lá. Hein? Vocês sabem? Já me explicaram várias vezes. É vez dois. Vou chamar de Alex, tá? E aí, enfim, eles têm longos tratados sobre a diferença de regras e princípios. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa diferença de regras e princípios, não só para um conhecimento abstrato, mas vocês vão ver que isso aqui no dia a dia da gente ajuda pra caramba, tá? Esses dois autores do Working e o Alex, eles dizem basicamente que a diferença seria que regra tem uma estrutura formal que é a seguinte: se acontecer tal coisa, consequentemente nascerá essa obrigação jurídica. Se matar, então dever de cumprir pena de tanto a tanto. Se causar dano, então dever de indenizar. Se faltar mais de 25% das aulas, então reprovação por falta. Se então, beleza? Se então. E eles dizem que os princípios, eles não se amoldam a essa estrutura normativa de se então, ou seja, uma hipótese, uma consequência. Princípio da dignidade da pessoa humana não se amoldaria. Essa é uma explicação deles, tá? Eles também dizem que no caso de conflito entre regras, existem basicamente 3 formas de se resolver conflitos entre regras: ou pelo critério da regra hierarquicamente superior, ou da cronologicamente posterior, ou da mais especial em relação à geral, certo? Critério da hierarquia, critério cronológico e critério da especialidade. Então, já os princípios não. Os princípios, eles, num conflito de princípios, você não tem a necessidade de aplicação. Você vai ter que usar a técnica da ponderação, certo? Então, essa é a segunda diferença. Terceira diferença entre regras e princípios.
regra teria uma aplicação tudo ou nada na visão deles. Ou aquela regra é aplicável, ou essa regra não é aplicável. Os princípios não se aplicam tudo ou nada, se aplicam mais ou menos. Né? Então, por exemplo, eu não sou uma figura pública. Então, se alguém divulgar uma coisa na imprensa sobre minha vida privada, Rodrigo estava comendo no Mama Jama uma pizza de Parma com azeite trufado, com a esposa dele no momentinho de quarta-feira, Vale Night que a gente tem. Pô, para que publicar um troço desse, galera? Né? Agora, pô, o cara é artista, Caio, artista, pô, o cara é famoso. Aí você vai lá, pô, aí tudo bem, Folha de Niterói, pô, o grande músico Caio, papapá, estava aqui comendo pizza. Aí, direito à informação, direito à intimidade, mais ou menos, vai depender da coisa, certo? Gente, o Humberto Ávila, que eu adoro, diz que essas três explicações estão equivocadas. Ele dá uma proposta de diferenciação de regra e princípio, que é o que a gente vai usar aqui e vai ser bem útil na nossa vida, tá? Ele diz assim, olha, essa história de se, então, né, hipótese e consequência é uma mera formulação linguística. O princípio da dignidade da pessoa humana. Ele pode dizer, se for ser humano, então dever de ser tratado com dignidade. Entendeu? Se, então, é mera formulação linguística, isso aí não... Princípio da moralidade administrativa. Se atuar em âmbito administrativo, então, obrigação de atuar de forma moral. Entendeu? Ele diz que isso não explica nada. Ele também fala que essa coisa de tudo ou nada é meio relativo. Por exemplo, tem regras que você aplica por analogia. Não tem previsão naquela hipótese, ou seja, tem uma lacuna técnica, jurídica, e você pode aplicar aquela norma, certo? Então, a analogia seria uma forma. E tem regras que elas teriam tudo para ser aplicadas, elas não são aplicadas. E a gente está vivendo hoje um caso super polêmico aí da regra que determina que menores de 14 anos, em caso de relação sexual, há a presunção absoluta de violência, não é isso? E houve uma redução teleológica dessa norma pelo magistrado lá de Minas, né? Dado o contexto específico dali. Então, você tem situações em que a regra não é para ser aplicada, mas ela é aplicada. Outras que não é para ser aplicada e é aplicada. Então, essa coisa de tudo ou nada, ela é relativa. Então, ele diz assim, não conheço o caso, tá? Só estou citando porque é um caso bem típico de redução teleológica. O que ele diz é o seguinte, pessoal, que regra, isso eu queria que vocês guardassem, porque eu acho que isso vai servir para todas as disciplinas que vocês cursarem. Regra é uma norma jurídica imediatamente descritiva de um comportamento, mas que indiretamente visa uma finalidade. Repito, regra é uma norma jurídica imediatamente descritiva de uma conduta e que indiretamente busca uma finalidade. Princípio é uma norma jurídica imediatamente descritivo de uma finalidade, mas que indiretamente necessita de condutas para sua efetivação. É o contrário. E faz todo sentido quando a gente pensa isso na prática, tá? A regra, ela é imediatamente descritiva de uma conduta. Por exemplo, não matar. É uma conduta. Mas,
indiretamente, ela persegue uma finalidade. Qual a finalidade? A finalidade é proteger a vida, né, o direito à vida de alguém, certo? Então, por exemplo, pessoal, se alguém vem e pega um facão e vem na minha direção e vai me dar facada. Se eu tiver com uma arma, eu posso matar esse cara? Por quê? Porque a conduta é não matar. Tudo bem? Mas indiretamente, ela busca uma finalidade, que é a preservação da vida. Bom, se a minha vida ela está em risco, grave risco, em legítima defesa, eu vou matar. Certo? Por quê? Porque eu estou querendo preservar aquela finalidade, que é a preservação da vida. Tudo bem, eu vou tirar a vida, talvez, do agressor. Mas isso faz muito sentido em tudo, tá, pessoal? Depois, se vocês pensarem que a regra ela sempre busca uma finalidade, é importante porque quando essa regra não cumprir essa finalidade, ela pode não ser aplicada. Certo? Isso vale para normas jurídicas, normas morais e normas de trato social. Tá? Na vida de vocês, vocês vão perceber isso. Filho, você tem que comer peixe, porque peixe é saudável, né? Só que eu busco, com essa regra de conduta, uma finalidade. Só que ele tem uma intolerância a peixe. Então, se ele tem intolerância, vai fazer mal, não vai fazer bem. Tá? E o princípio, pessoal, ele é imediatamente descritivo de uma finalidade: tratar com dignidade as pessoas. Mas, indiretamente, eu vou sempre necessitar de condutas concretas. Não adianta chegar para um mendigo que está na rua, morrendo, né, e o Estado falar: meu filho, a Constituição te garante o princípio da dignidade da pessoa humana. E o cara, pelo amor de Deus, me dá uma água. Entendeu? Então, todo o princípio ele necessita de uma conduta concreta, mas isso de forma indireta. Por que eu estou falando isso, galera? Porque a gente vai usar isso no direito tributário à beça. Tá? Bom. Fala. Isso. O princípio é uma norma jurídica imediatamente ou diretamente descritiva de uma finalidade, mas que indiretamente ou mediatamente só é cumprida mediante a prática de condutas concretas. Tudo bem? Não sei se eu falei exatamente dessa forma, mas a ideia dele é essa. Certo? Então, pessoal, eu vou aproveitar que a gente tem ainda 17 minutos. Deixa eu avançar só mais um pouquinho, só para que a gente, avançando agora, a gente não vai ficar tão apertado nas próximas aulas. A gente vai poder falando com calma. Tem uma coisa que eu já queria trazer para vocês, que é o seguinte: nessa briga de escola da PUC de São Paulo, escola do Rio, acabou que, por muito tempo, a jurisprudência entendeu o direito tributário como uma forma de proteger o cidadão da sanha arrecadatória do fisco. Essa era a visão ideológica que se tinha em relação ao direito tributário, tá? De um tempo para cá, isso mudou bastante, inclusive com decisões do Supremo que apontam para uma mudança. Talvez por influência do Ricardo Lopes Torres, da Escola do Rio de Janeiro. Foi hoje, pessoal, e faz parte desse cenário também, né, desse contexto aí que a gente está trazendo. Hoje em dia, no próprio STF, se entende que pagar tributo é um dever fundamental. Nós temos direitos fundamentais, certo? Mas escutamos pouco sobre os nossos deveres fundamentais, certo? Tem um professor português chamado José Casalta Nabais, que na década de 90 escreveu acho que a tese de doutorado dele,
que era sobre o dever fundamental de pagar tributos. Dever fundamental de pagar tributos. Desde então, pessoal, essa expressão ela se popularizou no âmbito tributário. E o Supremo, atualmente, tem algumas decisões falando do dever fundamental de pagar tributos. Não é à toa que a primeira que eu conheço é a do Gilmar Mendes. Todo mundo sabe que o Gilmar Mendes tem uma afinidade acadêmica com Portugal, certo? Então, ele tem, por exemplo, e aí vai começar, pessoal, quando começa não termina mais. Eu começo a falar vários julgados do Supremo a partir de agora, tá? Vai ser a vida de vocês. ADI 1055. ADI 1055. Olha essa ementa aqui. É disso, seja uma mente, que há o dever fundamental de pagar tributos. Entretanto, os meios escolhidos pelo poder público devem estar jungidos à necessidade da medida. Papapá. Considera-se, portanto, a existência de um dever fundamental de pagar impostos. Sabe que julgado é esse? ADI 1055. Alguém lembra? O que é isso? Esse é bem importante. É aquele caso do depositário infiel e do Pacto de São José da Costa Rica. Não pode ter prisão civil, né, do depositário infiel, né? É esse caso aqui. Nesse ele fala do dever fundamental de pagar tributos. E daí para frente, olha, outros casos, Dias Toffoli, ADI 2859, tem aqui um habeas corpus do Barroso, vou colocar aqui, se quiserem anotar, RHC, não sei se é uma reclamação no habeas corpus, 163.334. E aí ele fala assim, o Barroso, pagar tributos é um dever fundamental, que incumbe a todos os cidadãos que, praticando o fato gerador, demonstrem incapacidade contributiva. Então, a gente, hoje, o pano de fundo é o dever fundamental de pagar tributos. Olha que interessante, pessoal. Na própria Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, ou seja, aquela lá que precedeu a Constituição Francesa de 1791, né? 1789 foi a Revolução Francesa, né? Ela diz assim, no artigo 13, para a manutenção da força pública e para as despesas da administração, é indispensável uma contribuição comum que deve ser dividida entre os cidadãos de acordo com as suas possibilidades, de acordo com a sua capacidade contributiva. Na nossa Constituição de 1824, Constituição Imperial, tinha um artigo que dizia assim, ninguém era isento de pagar tributos na proporção dos seus haveres. Ou seja, o dever fundamental de pagar tributos, todos nós temos. E por quê, gente? Parece lógico, né? Se nós vivemos numa sociedade, num Estado que nos garante segurança, teoricamente, tá? Né? Porque nem tanto assim, né? Mas que, a rigor, né? Deveria garantir a segurança, a gente, e direitos fundamentais, é razoável que quem se beneficia contribua nas despesas desse Estado, certo? Então, hoje, prevalece essa ideia do dever fundamental de pagar tributos. Todos nós temos esse dever. Tá? Professor, Oi. a lei do Dias Toffoli é 1859? 2859. 2859. Tudo bem? Vamos lá. E aí, gente, nós já vamos começar a falar um pouquinho da Constituição. Sei que vocês estão meio cansados, mas vamos em frente, mais um pouquinho só, tá? Só a última coisa que prometo liberar vocês, sim, pelo menos 2 minutos antes, tá? Vamos lá. 145 do CTN, da Constituição, gente. É o primeiro artigo que a gente vai estudar, mas deixa eu fazer uma contextualização aqui. Estou aqui com a nossa Constituição Federal, Constituição da República Federativa do Brasil, tá? A nossa Constituição, ela é dividida em títulos, capítulos, seções, subseções, né?
Então, a divisão maior é de título. Depois tem os capítulos, né? E assim vai. Então, qual é o primeiro título da nossa Constituição? Vocês se lembram? O primeiro título são primeiro título, dos princípios fundamentais. Só tem 4 artiguinhos esse primeiro título. É justamente que vai dizer que o Brasil é uma república federativa, união indissolúvel né? Vai dizer que há separação de poderes. Está fazendo o que aqui? Norma materialmente constitucional, organização do poder político. Tá legal? Está dizendo que é uma federação, está dizendo que há separação dos poderes, está dizendo quais são os nossos objetivos: erradicar pobreza, livre emprego. Qual é a nossa conduta frente às relações internacionais, né? A gente vai buscar sempre a solução pacífica das controvérsias, não intervenção, está aqui no artigo 4º. Beleza? Então, isso aqui, esse título primeiro traz normas materialmente constitucionais? Sim ou não? Sim, organização do poder político. Tá legal? E o título 2? Direitos e garantias fundamentais. Direitos individuais, no artigo 5º, direitos sociais no 6º, direito do trabalho no 7º, direito do sindicato no 8º, direito político, e assim vai. Né? Direitos da nacionalidade. Direitos e garantias fundamentais, título 2. São normas materialmente constitucionais? Sim ou não? Sim, sem dúvida. Título 3. Organização territorial do poder político. O que é da União? O que é dos estados? O que é dos municípios? Direitos e garantias. Isso é norma materialmente constitucional? Organização do poder político. Título 4. Divisão ou limitação funcional do poder político. Função executiva, legislativa, função judiciária, também normas materialmente constitucionais. Beleza? Título 5. O que é o título 5? Vocês se lembram? Não, a administração tá antes. Título 5 é aquela questão das situações de instabilidade estatais. Aí vai falar, né, da questão da defesa do Estado e das instituições democráticas, Estado de sítio, Estado de defesa, né, também organização do poder político. E aí chegamos no título 6. O título 6 é da tributação e do orçamento, que é o que a gente vai estudar no nosso curso. A gente vai estudar especificamente o capítulo 1º do título 6. O título 6, ele tem 2 capítulos: do Sistema Tributário Nacional, capítulo 1, e das Finanças Públicas, capítulo 2. Acho que é das Finanças Públicas que ele chama, tá? Das Finanças Públicas, é o capítulo 2. Tudo bem? Nós, no nosso curso, estudaremos o capítulo 1º do título 6, do Sistema Tributário Nacional. A partir da próxima aula, a gente começa a estudar o Sistema Tributário Nacional. Só uma coisa, pessoal. Título 7. Lembra? Da ordem econômica. Intervenção do Estado na ordem econômica. É norma materialmente constitucional? Sim. Desde a Constituição Social, sim. E o título 8? Da ordem social. Intervenção do Estado na ordem social. Norma materialmente constitucional, né? Aí no final tem aquelas coisas lá do Pedro II, não sei o quê, né? Essas são as famosas normas apenas formalmente constitucionais, né? Não são materialmente constitucionais. Então, nós vamos começar nosso estudo pelo capítulo 1º, que é do Sistema Tributário Nacional, tá? E eu queria só falar uma última coisa. Uma técnica positivista que eu gosto muito. Estudar, levando em consideração a importância semântica de cada palavra utilizada pelo Constituinte. Então, ele está falando em sistema, tá? Que é o objeto da aula de terça-feira. Mas o que é sistema, pessoal? Só para a gente entender o que é sistema. Sistema é um conjunto organizado de elementos. Isso é um sistema, tá?
É um conjunto organizado de elementos. Quando eu falo que eu estou diante de um sistema tributário, que elementos são esses? São os tributos, certo? Então, é um conjunto organizado de tributos, beleza? E o que é nacional? Nacional, como vocês sabem muito bem, difere da palavra federal, né? Nacional engloba União, Estados, municípios e Distrito Federal. Então, nosso sistema tributário nacional, a gente tem que saber que a gente vai estudar um conjunto organizado de tributos da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, certo? A nossa Constituição impõe um sistema tributário. Sistema é um conjunto de elementos. A nossa Constituição é compatível com a ideia de imposto único, que a gente vê vários políticos propagando aí? Não, definitivamente não. Então, desde muito tempo, desde a eleição de 89, a campanha de 89, por exemplo, o Caiado, atual governador do Mato Grosso, ele foi candidato na época. De Goiás, isso aí, perdão, de Goiás. E ele propunha um imposto único no Brasil. Essa ideia foi repetida por uma candidata na última eleição, ou na penúltima eleição. Eu esqueci o nome dela, só sei que ela falava que era uma onça. Era uma candidata, não sei se... Soraya. Ela tinha uma proposta de tributo único também, tá? Essa proposta, pessoal, ela é absolutamente inconstitucional, só pelo fato da nossa Constituição ter um capítulo chamado Sistema. Tá legal? E, ao mesmo tempo, a gente tem um artigo 60, parágrafo 4º, que garante o Pacto Federativo, como cláusula pétrea. Então, essa norma ela não pode ser alterada, porque ela feriria o Pacto Federativo. Você tem um tributo, vai ser de quem? Um tributo só no Brasil, então. Da União, dos Estados, dos municípios, do Distrito Federal. Então, do ponto de vista doutrinário, é absolutamente pacífico que não pode haver tributo único no Brasil. Fica essa referência para vocês escutarem essa proposta. Eu achei da hipótese da Constituição pensar não somente nos tributos federais, tirar esse aspecto nacional, colocar o federal e é completamente do Estado. Sim, se considera inconstitucional essa possibilidade. Foi um debate muito grande no contexto da reforma tributária. Então, se considera, e a gente vai entender por quê. Na próxima aula a gente já vai entender, porque faz parte, a competência tributária ela é essencial para a autonomia do ente federativo. Tá? Depois a gente vai, na quinta a gente vai fazer.